Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, diz a palavra do Senhor: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Senhor Deus, muito obrigado pelo poder que há na Tua palavra, muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem sido demasiadamente misericordioso para conosco. Não merecemos nem sequer estar aqui junto com os irmãos, para Te bendizer, para entoar cânticos de adoração, para ser ministrado pela Tua palavra, mas o Senhor nos permite isso. Então nós queremos Te render louvores, Senhor Deus. Nós queremos Te render louvores porque temos aqui a Tua palavra aberta, Senhor Deus. Mas nós necessitamos da direção do Teu Espírito Santo, da ministração do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Vem, Senhor Deus, e nos usa com poder e glória, para que o nosso coração seja enriquecido com a Tua palavra e para que o testemunho da nossa existência seja modificado pelo poder da Tua palavra. Nós não queremos apenas, Senhor Deus, ter conhecimento da Tua palavra, mas queremos ser praticantes da Tua palavra. Perdoa, Senhor Deus, porque temos pecado contra o Senhor. Ó Deus, o Senhor é tão maravilhoso para conosco, mas nós temos pecado contra o Senhor. Senhor Deus, faz um milagre nas nossas vidas, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Meus irmãos, quando muitos ministros abrem esse texto, é para deixar a igreja alegre, dizendo que os problemas acabaram, que tudo vai dar certo, que a coisa vai acontecer da maneira que você planejou, para que seus problemas sejam resolvidos e apenas isto. É interessante que as pessoas muitas vezes entram dentro de um tempo de adoração, não para adorar o Senhor, mas para se dar bem, para uma vida de liberdade de algum vício, liberdade de alguma situação de pecado, mas continuar caminhando da maneira que quer. É interessante que a pergunta é: por que Jesus faz um convite desta magnitude? Qual a intensidade desse convite de Jesus Cristo? Como entender esse convite quando vivemos uma geração idólatra, uma geração egocêntrica, uma geração pervertida? Como entender um convite tão gracioso como esse? O que você espera quando você lê esse texto e recebe esse convite? Vinde a mim, vós todos os que estáis cansados. Onde seu coração vai nesse convite? O que o seu coração espera nesse convite? É interessante que quando Jesus, ele começa aqui no capítulo 10, ele escolhe os discípulos. Depois ele dá instrução para os discípulos. Depois ele faz algumas admoestações, olha, cuidado. Depois ele estimula os discípulos a caminharem. E ele mostra a dificuldade que existirá por pregar Cristo Jesus. Então, quando nós entramos no capítulo 11, Jesus prega naquelas cidades onde os discípulos viviam. E é interessante que depois de dar testemunho de João, o próprio Jesus dando testemunho de João, ele diz aqui o que acontecerá com as cidades impenitentes, aquelas cidades que não se curvaram diante da sua palavra, aquelas cidades que resolveram caminhar segundo os seus próprios preceitos, aquelas cidades que resolveram negar a Cristo e a sua existência, a sua soberania. E ele diz para alguma delas que será pior para elas, que haverá mais rigor para elas do que para Sodoma e Gomorra. É interessante que Jesus depois, no versículo 25, ele fala da soberania de Deus e daqueles que o Senhor dera a eles. Olha que maravilha. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, a quem o Filho quiser revelar. É interessante que a salvação parte de Deus para o homem, não do homem para Deus. E aí, quando a gente chega nesse texto, eles usam na quarta-feira da vitória, dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis caminhando sem Jesus, mas que está com um problema, e olha, põe o seu nome ali na taça de oração, e todos os seus problemas acabaram. Você viu como é que o texto é tirado de contexto? Você viu como é que não tem nada a ver com isso?
O discurso de Jesus é outro. São das coisas eternas e não das que são aqui dessa terra. Você viu porque as pessoas estão lotando cultos das quartas-feiras de vitória, da sexta-feira da unção, da tarde da bênção, e não a escola bíblica dominical? Porque os corações desejam ter um Deus utilitário, um Deus que lhe dê presentes, mas não querem a presença de um Deus santo nos seus corações. Essa é a triste realidade da igreja denominada Igreja Evangélica de hoje. Meus irmãos, a primeira coisa que eu quero destacar aqui é que há um convite. É interessante que muitas pessoas ficam tristes quando não são convidadas para um evento. Às vezes há um casamento e os noivos ali correndo esquecem de convidar para aquela pessoa que é amiga. Aquela pessoa fica triste porque não foi convidada para esse casamento. Agora aqui há um convite dizendo: venha a mim. Venha a mim. O que significa isso? É só ir a Jesus e falar: Jesus, eu estou com um problema. É só ir a Jesus e chorar ali a minha vida. É só ir a Jesus e falar: Senhor Jesus, a minha família não está bem. Olha, eu acho que o Senhor se esqueceu de mim, é isso? Qual a intensidade desse convite? Meus irmãos, Deus do seu trono de glória derrama misericórdia. Ele mostra a sua misericórdia e faz um convite para irmos a Cristo Jesus. Meus irmãos, olha que coisa maravilhosa. Homens pecadores, rebeldes contra Deus, destinados para a ira do dia final, agora são convidados a ir a Cristo Jesus. Ir a Cristo Jesus é ter um encontro com Cristo Jesus, é uma decisão real por Cristo Jesus. Nós precisamos tirar a ideia de que Jesus é aquele que nos dá coisas, é aquele que nos serve na hora que nós queremos. Não existe esse Jesus. Esse Jesus, se você pensa assim, é uma idolatria que há no seu coração, e você fez um Jesus limitadíssimo, que vai te socorrer na hora da sua angústia, que vai consertar os seus problemas, que você fez mal feito e deu errado. Não é esse Jesus, não é esse o convite. É o convite para uma vida em Cristo e para Cristo. Meus irmãos, Jesus não quer as suas coisas. Jesus não quer os seus projetos. Jesus quer o seu coração. Esse convite é: venha a mim e viva para louvor da minha glória. Venha a mim e pertença a mim. É interessante que João capítulo 6, eu vou lembrar esse texto aqui para a igreja, versículo 35 diz: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Olha que maravilha, o convite da graça, o convite do favor. Deus, no seu trono, Ele derrama misericórdia sobre as nossas vidas e nos chama para um comprometimento total, exclusivo e irrevogável com Cristo Jesus. Meus irmãos, as pessoas talvez não tenham entendido o Evangelho. O Evangelho é Deus buscando o pecador, não é o homem buscando a Deus. O homem está morto nos seus delitos e pecados, mas Deus vem e convida para que nós estejamos nele e vivamos para Ele, para a glória dEle. Isaías 55, maravilha o que diz esse texto, que realmente confere aqui com Mateus 11, diz: a todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós o que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim,
vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Se a gente lê só aqui e tirar do contexto, dá para usar na quarta-feira da bênção, não dá? Mas vamos continuar. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Interessante, versículo 5. Eis que chamará uma nação que não conhecemos, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus, e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Aí, vai no versículo 7 e diz: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor. Meus irmãos, se a gente lesse só o primeiro e o segundo versículo e não interpretasse da maneira correta, seria um versículo só de prosperidade terrena, mas não é nada disso que diz no versículo 1 e 2 de Isaías 55. É para nós irmos aquele que pode nos dar o pão dos céus, aquele que pode nos fartar e que não necessitaremos de mais nada, a não ser de Cristo Jesus nas nossas vidas. É uma vida abundante nele, é uma vida abundante para ele, para louvor da sua glória. É um convite de redenção, é Jesus comprando, pagando o preço, para que nós pecadores não soframos a condenação do dia final. Meus irmãos, dá para comparar esse convite com uma vida aqui de deleites e prazeres nesse mundo? Dá para entender que o que o Senhor tem para nós é um convite para a eternidade e não para uma vida somente aqui nessa terra? Os nossos corações cobiçam coisas daqui. Os nossos corações, eles gostam dos deleites aqui. Os nossos corações muitas vezes pecam porque têm amado as coisas desse mundo, por isso têm se rebelado contra a palavra do Senhor. Mas nós precisamos voltar para a palavra e entender o que Deus quer de nós. Deus quer o nosso coração, a nossa vida. Deus quer ser o nosso Senhor e nós devemos ser o seu escravo. Um escravo de um Deus que amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O escravo de um Cristo Jesus que renunciou temporariamente à sua glória, se fez homem, viveu, passou os limites dessa vida aqui na terra e morreu, e foi à cruz do Calvário para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Abundância do quê? De Cristo Jesus. Quando ele penetra no coração de um homem, quando ele toma um coração de homem, há uma alegria indescritível. Homens transformados pelo poder e pela misericórdia de Cristo Jesus. Venham a mim, disse Jesus, venham a mim. Meus irmãos, este convite de vir a mim é para quem? Para todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque há alívio. Meus irmãos, nós temos errado muito nesta vida. Isso tem trazido peso sobre as nossas vidas. Mas não é porque nós amamos Jesus demais. É porque nós fazemos as coisas sem consultar Cristo Jesus e a sua palavra. Então esse peso que nós temos, são pesos da desobediência, são pesos da não observância dos preceitos do Senhor, são pesos de uma vida que quer viver de acordo com suas próprias forças. Mas quando o Senhor, Ele convida todos os ouvintes. Quais ouvintes? Os que entendem, pela ação do Espírito Santo, que estão falidos espiritualmente e que têm uma grande rebeldia contra o próprio Deus do universo. E esses são os cansados e sobrecarregados. Aqueles que poderíamos comparar com Mateus 5,3, né? Aqueles humildes de espírito, que são conscientes da sua perdição, da sua falência, aqueles que estão à parte da graça de Deus, aqueles que agora descobriram que não tem força neles mesmos, mas que precisam deste rei reinando sobre as suas vidas. Meus irmãos,
As pessoas, elas entram num templo e talvez queiram barganhar com Deus. Olha, Senhor, eu estou aqui hoje, domingo, eu poderia estar fazendo coisas legais, mas eu vim aqui, então o Senhor me deve uma. Deus não te deve nada. Aliás, se Ele for te dar o que merece, você vai ser fulminado aqui agora e vai ser lançado no inferno por todo o tempo, e eu também. Mas a graça é que faz a diferença. Então Ele não dá aquilo que merecemos. Ele nos dá um favor imerecido. Olha que maravilha que são as coisas de Deus. E muitas vezes nós estamos relutando. Outros entram aqui porque acham que são indispensáveis na obra de Deus. Olha, se eu não estiver lá, Deus não vai ser louvado. Se eu não estiver lá, a obra não vai caminhar. Meu irmão, eu quero declarar aqui para você, a obra de Deus caminhará apesar de nós. Apesar de nós, a obra do Senhor caminhará. A palavra do Senhor há de ser cumprida. Tudo aquilo que Ele predeterminou vai ser cumprido, independente da nossa rebeldia, da nossa desobediência e da nossa vida à parte das coisas do Senhor. Deus não precisa de mim e nem de você. Muito pelo contrário, Ele nos dá a oportunidade de ser usado por Ele. Às vezes eu vejo as pessoas com tanta dificuldade para adorar a Deus, ou para servir no tempo de adoração. Meu irmão, você não está quebrando o galho de Deus, não. Está não. Eu não gosto muito dessa expressão, mas eu usei daqui agora. Você não está quebrando o galho de Deus, não. Muito pelo contrário. É você e eu que precisam dele. Não é Ele que precisa de nós. Não é Ele que está desesperado por nós. É nós que deveríamos dar desesperado por Ele. A obra dele é um privilégio para nós. Não pode ser peso nas nossas vidas. Tem que ser um deleite. Tem que ser algo bom para nós. Porque nós estamos fazendo para quem? Para o Senhor. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória do Senhor. Para a glória do Senhor. Meu irmão, talvez você tenha entrado aqui para buscar dinheiro, para buscar sucesso, para buscar promoção, para buscar emprego, para buscar as coisas desse mundo, para buscar até um casamento. Será que foi isso? Eu tenho uma notícia boa para você. Arrependa-se e creia no Evangelho. Nós não temos que estar aqui para buscar nada. Nós temos que estar aqui para entregar os nossos corações na presença do Senhor. Um culto racional, um culto que vai chegar ao trono de Deus. Essa deveria ser a nossa postura ao entrar nesse tempo. É ofertar ao Senhor a nossa vida, o nosso coração, tudo que somos, tudo que temos, para a glória dEle. Meus irmãos, o Evangelho é um chamado à conversão. O Evangelho é um chamado ao ímpio para uma vida no Senhor. É o arrependimento. Pela fé em Cristo Jesus, eu herdo a vida eterna. Pela graça sois salvos mediante a fé. Fé é confiar toda a minha vida, toda a minha história, tudo que eu tenho ao Senhor. É dar um passo sem saber onde está ou onde vai, porque o Senhor assim requisitou de mim. Agora tem mais uma mensagem aqui para nós. Tomem o meu jugo, tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim. Interessante que jugo é uma ferramenta utilizada para prender 2 bois, para que eles possam lavrar a terra. Meus irmãos, o jugo do mundo, ele traz sofrimento, ele traz dor, ele traz uma carga que muitas vezes nós não conseguimos carregar. Mas Deus é um Deus bom, é um Deus manso, é um Deus humilde, é um Deus que quer que você encontre a sua necessidade e a sua felicidade em Cristo Jesus. O jugo do mundo traz opressão, é uma carga extra que nós não podemos suportar muitas vezes. Mas quando o Senhor nos chama a colocar o seu jugo, Ele nos chama a assumir uma responsabilidade com Cristo e viver para a glória dEle. Eu sempre digo aqui que quando eu olho para os irmãos de domingo à noite,
eu vejo assim quase que anjos, né? Coisa bonita, os irmãos todos arrumados, né? Todos perfumados, com a roupa aí no estilo. Mas eu pergunto, a sua semana, como é que ela é? Ela é uma semana de testemunho cristão? Ela é uma semana de ousadia em renunciar aos convites do mundo e obedecer à voz do Senhor? Ela é uma semana que você se delicia na palavra de Deus, que você se delicia na oração, que você se delicia em um testemunho que vai realmente trazer prazer ao coração de Deus? Nós precisamos entender que nós não somos aquilo que nós falamos, nós somos aquilo que nós fazemos. Um professor pode ensinar coisas certas, mas não fazer. Até mesmo um professor de escola bíblica, um pastor, um ministro do evangelho, ele pode ensinar coisas certas, mas não viver da maneira certa. Mas um cristão autêntico, legítimo, ele fala o que é certo e vive o que é certo. Não é que ele nunca peca, ele peca. Mas a graça do Senhor vem sobre ele, o Espírito Santo o convence, e ele confessa e se arrepende, e ele é tratado naquele pecado. Meus irmãos, nós precisamos assumir uma responsabilidade com Cristo e com o seu reino. Muitas pessoas assumem um compromisso com a igreja. Eu conheço pessoas que são convertidas ao pastor. Onde o pastor está, ela está. Mas elas não são convertidas a Cristo Jesus. Eu conheço pessoas que são convertidas a cantor evangélico. Meu irmão, se você é crente, larga a mão desse negócio de pedir autógrafo para cantor evangélico, meu irmão. Isso não é de Deus, não. Isso não é de Deus, não. Você peca e faz o cara pecar. Para com esse negócio, o cara vem na cidade, você vai tirar selfie, ainda pôr no Facebook. Se você ficasse em silêncio, só Deus sabia que você pecou, mas você ainda bota no Facebook que você pecou. Isso é o pior. Para com isso, meu irmão. Só existe um em que nós devemos nos curvar: Cristo Jesus. É gostoso estar com o irmão? Sim. Pode ser um irmão famoso ou não, é gostoso tomar uma refeição com ele, falar das coisas dos céus. Mas tietagem não. Isso não é para nós. Nós somos adoradores do Senhor. Nós fomos conquistados por Cristo Jesus, foi pago um alto preço. Não foi com ouro e nem com prata que nós fomos comprados, mas com precioso sangue vertido na cruz do Calvário. E nós devemos levar isso a sério e assumir uma responsabilidade com Cristo e com o reino. Nós precisamos avançar um reino. Meus irmãos, nós estamos muito cheios de coisas. Nós estamos correndo com peso, como diz Hebreus 12, do 1 ao 4. Você precisa se livrar de todo peso e de todo pecado e completar aquela corrida que lhe foi programada pelo Senhor. Deixa os pesos de lado e sigam. Há um reino para avançar. Pessoas estão morrendo sem Cristo Jesus e nós estamos resolvendo problemas dentro do templo. Irmão que não conversa com o irmão, irmão que falou mal do irmão, irmão que fez isso com o irmão, irmão que está triste não sei com o quê, irmão que está triste porque não fizeram de uma maneira, irmão. Os pastores agora vão ser obrigados pelo bombeiro a andar com extintor, só para apagar esse foguinho. Todo dia tem. Eu sei que há necessidades no coração dos irmãos, e nós estamos aqui para isso. E se os irmãos quiserem hoje conversar comigo depois do culto, eu vou ouvir os irmãos até 1h da manhã, até as 2h, eu estou aqui para isso. Ah, irmão, eu não entendi o evangelho, me explica aqui, nós vamos explicar. Se for preciso até amanhecer o dia, nós vamos explicar do evangelho. Mas tem coisas que você sabe que você está errado, e nós precisamos de orar, arrepender e mudar de vida, e caminhar, e avançar com o evangelho da graça. Meus irmãos, Cristo Jesus na nossa vida, o jugo que Ele quer colocar em nós, é um jugo leve e suave, é o resultado de uma liberdade, uma vida de liberdade em Cristo Jesus. Meus irmãos, quando nós nos convertemos ao Senhor, ou fomos convertidos pela graça, nós nos tornamos escravos livres. Que coisa maravilhosa! Nós somos escravos de Cristo, mas livres do pecado e da lei. Olha o que diz aqui Romanos 6,15. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E, uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos de justiça. Que maravilha a graça do Senhor.
Que maravilha a salvação que há em Cristo Jesus. Ela transforma um homem, ela transforma uma mulher. Meus irmãos, você não será reconhecido, e nós começamos hoje justamente com esse texto. Graças a Deus que nós fomos salvos e temos o poder de sermos feitos filhos de Deus. 1 João 3:1. E o mundo então já não nos conhece, porque não conheceu a Cristo. Se você foi realmente salvo, todo mundo no seu trabalho ficou assim, ó. O que aconteceu com esse cara? O que aconteceu com essa dona? Olha, ele falava um tanto de coisa, ele não fala mais, ele fazia um tanto de coisa, ele não fala mais. Agora, se você fala as mesmas coisas, se você conta as mesmas piadas, se você dá um jeitinho de fazer a operação tartaruga, você nunca conheceu a Cristo Jesus. Nunca conheceu a Cristo Jesus. Meus irmãos, o resultado de uma vida liberta em Cristo é ser feito servos de justiça. A nossa vida é para a glória do Senhor. Então as obras que nós produzimos são obras daquele que tem Cristo formado no seu coração. É simples assim. É difícil? Sim, porque não depende de nós. Nós precisamos de ter a revelação do Espírito Santo e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E ele termina dizendo: achareis o quê? Descanso para a vossa alma. Meu irmão, por que você anda abatido? Fez conta que não podia? Falou mal dos outros, agora ficaram sabendo? Pegou o que não era seu? A Bíblia não fala disso. A Bíblia fala que o Senhor Jesus, Ele vai trazer descanso para nós, porque a nossa alma agora vai esperar nele. Meus irmãos, essa semana saiu lá que nigerianos cristãos estão sendo mortos por viverem por Cristo Jesus. Eles morrem ali, muitas vezes são colocados dentro de pneus e ateado fogo sobre eles. Primeiro são espancados, e depois é tirado fogo sobre eles, eles morrem ali bem lentamente. Mas eles não negam a Cristo, porque há o que? A paz na sua alma. Eles acharam descanso para a alma em Cristo Jesus. Eles não têm medo do que lhes possa ocorrer aqui nessa terra. O que eles querem é viver aqui para a glória do Senhor. A igreja precisa caminhar nessa visão. Não há uma igreja que te faça feliz. Não há uma igreja que te faça você sentir bem. Há um Cristo que te faz feliz. Há um Cristo que te faz sentir bem. Há um Deus que molda o seu coração e coloca o caráter de Cristo em nós. E nós vivemos achando que está tudo bem. Antes de me converter, meu casamento era bastante tumultuado. Eu era muito bravo. Hoje eu sou bonzinho, vocês notam aí. Hoje eu sou muito bonzinho. Mas quando eu converti, antes de converter um pouquinho, eu tinha uma lista. O que a minha mulher tinha que mudar, gente? Olha, tinha mais ou menos ali uns 200 itens que precisava acontecer na vida dela para que o meu casamento fosse um casamento bom. Quando eu me converti, eu fiquei com vergonha de ter aquela lista no meu coração. Eu rasguei aquela lista e eu fiz uma lista do que eu precisava ser para que o meu casamento fosse melhor. E eu vi que a minha lista tinha 400 defeitos e Deus foi restaurando a minha vida. E o meu casamento hoje, ele é diferente. Por quê? Porque Cristo entrou na minha vida. E eu não vi defeito na minha esposa, mas eu vi defeito em mim. E eu não quero que ela me faça feliz, eu quero fazê-la feliz. E é diferente quando as coisas assim acontecem. É algo especial. Gente, esse último ano foi um dos anos mais felizes que eu vivi no meu casamento. Por quê? Misericórdia de Deus, me mostrando que eu preciso parar de querer fazer as coisas dar certo do meu jeito. Esse ano eu completei 30 anos de casado. E eu fiz uma surpresa para minha esposa. Eu tinha programado uma viagem para um lugar, e quando eu fui falar para ela, ela falou, mas não é aí que eu queria ir para outro lugar. Aí eu fui e arrumei do jeito que ela queria. Isso era inconcebível na minha vida. Outro tempo eu ia falar que ela está pegando boi. Se quiser ir, vai. Se não quiser, até logo. Mas agora não era mais o Pedro falando. Era o Pedro buscando em Cristo a direção. Eu não queria estar feliz nessa viagem, eu queria vê-la feliz. Tanto é que eu contemplei cada minuto dessa viagem. Por quê? Porque eu olhava para ela e via alegria no coração dela.
Se fosse outras épocas, a primeira coisa que eu arrumava era a vara de pescar e outras coisas. Não, eu não levei nada para mim, eu levei tudo para ela. Porque eu sou bom? Não, porque Cristo é bom. Porque Cristo está mudando o coração desse homem aqui. Porque Cristo está transformando o coração desse homem. Então eu quero dizer a vocês, o jugo e o fardo do mundo, da religião, do legalismo, é pesado. Mas aqui termina dizendo, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Meus irmãos, Jesus quer dar descanso à sua alma. Jesus quer tirar de você essas preocupações que você tem tido com esse mundo transitório e cheio de problemas. Cheio de problemas. Ele quer que você se deleite nele. Ele quer que você se agrade das coisas que ele tem para você, que são infinitamente melhores daquilo que você pode pensar ou imaginar, diz a palavra do Senhor. Ele quer fazer algo mais do que você pensa. Ele quer fazer algo mais do que você pede. Meus irmãos, olha, vá a Cristo Jesus. Suplique a Ele por um encontro real. Suplique para que a graça dEle seja liberada sobre a sua vida. Ah, meu irmão, mas eu estou há 30 anos na igreja, mas não acontece nada. Mas vai acontecer, persista. Persista, busque a Deus, não desanime, não deixe de vir, não deixe de buscar, não deixe de orar, não deixe de lutar com Deus em oração. Mas ore segundo a palavra. Olha, agora vai chegando final de ano. Deus não é Papai Noel, não. Tem um saco cheio de coisa para te dar. Deus é um Deus tremendo. Um Deus que salva. Um Deus que faz de novo. Um Deus que reconcilia. Um Deus que transforma o caráter do homem. Um Deus que tira da condenação e coloca na salvação. Esquece isso. Vá para Jesus Cristo. É interessante que a palavra do Senhor, não precisa abrir, mas preste bem atenção, depois você lê. No Salmo 37, versículo 3 diz: confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Que a sua alegria seja o Senhor. Meus irmãos, se você tiver o novo nascimento na sua vida, se você foi alcançado por Jesus Cristo em verdade, se as circunstâncias ao seu redor estiverem terríveis, você vai ter alegria no Senhor. Se você perder todos os seus bens, como Jó perdeu, você vai continuar adorando ao Senhor. Se você perder os seus filhos, como Jó perdeu, você vai continuar adorando ao Senhor. Se você perder a sua saúde, como Jó perdeu, se o seu cônjuge chegar para você, ver você nesse estado e disser: amaldiçoa teu Deus e morre, você vai responder: recebi do Senhor o bem, porventura não receberia o mal, louvado seja o nome do Senhor. Se você estiver angustiado e com seus amigos acusando, você pecou, por isso está nessa situação, você vai dizer: o meu Redentor vive, o meu Redentor vive, e eu verei. Sabe por quê? Porque não são circunstâncias que tiram o cristão de ânimo e de vigor. Muito pelo contrário, o vigor vem direto do trono do Senhor, e ele avança em toda e qualquer situação. E quando ele dá uma baqueada, como Elias deu, e entrou debaixo de um zimbro, ali ele pediu a morte, o Senhor o alimenta, o Senhor o sustenta, e o Senhor dá para ele uma nova fase da vida, onde ele caminhou 40 dias e 40 noites, com a força daquela comida, e ele viu a glória do Deus Pai. Maravilhosa glória do Senhor e graça do Senhor. E continua aqui: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Sabe qual que é o problema nosso? Nós esperamos no nosso braço e na nossa força. Nós descansamos se houver uma boa notícia: olha, você vai ganhar um dinheiro extra, olha, você não tem aquela enfermidade, deu aqui um diagnóstico. Nós descansamos nisso.
Mas só que daqui a pouco vem outra batalha e a gente está cansado de novo. Nós deveríamos descansar no Senhor e deveríamos esperar sempre no Senhor. E quando as notícias adversas chegarem à porta da nossa casa, nós não seremos então aniquilados por ela, porque a nossa esperança está em Cristo. E Paulo, mesmo preso, ele disse: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, se eu viver, eu vou viver para Cristo, mas se eu morrer, eu estarei infinitamente melhor, porque eu estarei com Cristo Jesus, o meu Senhor. Meus irmãos, será que isso já ocorreu na sua vida? Será que você realmente já aceitou esse convite? Vinde a mim. Será que você vive em Cristo Jesus? Será que a sua vida é do Senhor Jesus? Eu tenho orado aqui pelas manhãs. Às vezes eu e o pastor Gerson, até a gente para aqui e ora junto por vocês, para que vocês encontrem descanso no Senhor, para que vocês se alimentem da verdade do Senhor, para que vocês esperem e confiem somente no Senhor. Ele tem algo maravilhoso para a sua vida, que vai além do entendimento humano. Que Deus te abençoe, que Deus possa ministrar e encher o seu coração de gozo e alegria, que Deus realmente possa te instruir e que você possa obedecer para uma vida nele, sempre nele, no nome de Jesus Cristo. Eu quero te convidar a ficar de pé, nós vamos estar orando no nome de Jesus. Obrigado. Quero ler um último texto. Você pode prestar muita atenção. Aquele que te convida a ir a Ele, e aquele que te diz dessa maneira: levantai ao alto os olhos e vede, quem criou todas estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais Ele chama pelo nome, por ser Ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Meu irmão, não é a sua idade, não é o seu vigor, é Cristo vivendo em você, é você debaixo da soberania de um Deus tremendo, que organizou todo esse exército de estrelas, todas estão no seu devido lugar, e nenhuma falta quando Ele chama. Se Ele criou todas as coisas perfeitamente, como você vê aí fora, por que não se submeter a Ele? Por que não viver para a glória dEle? Arrependei-vos e crede no Evangelho, pois é chegado o reino de Deus. O tempo é hoje, a porta da graça está aberta. Jesus ainda não voltou pela segunda vez. Ele veio pela primeira vez não para julgar o mundo, diz a palavra, mas para salvar o mundo. Mas haverá um tempo em que a trombeta soará e Ele voltará como reto e justo juiz. E todos aqueles que não estiverem nele serão lançados fora e terão a ira de um Deus vivo sobre eles pela eternidade. Mas aos salvos, aos remidos, aos comprados pelo sangue do Cordeiro, haverá deleite, descanso e prazer na nova Jerusalém, a Jerusalém celestial, onde não haverá corrupção, onde não haverá enfermidade, onde não haverá os males que nós vemos aqui nessa terra, porque já não haverá o pecado. Meus irmãos, esperem em Cristo, vivam para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus,
Eu te louvo e te agradeço por mais um dia de vida. Eu te louvo e te agradeço porque tu tens a palavra de vida eterna. Eu te louvo e te agradeço porque o Senhor nos amou a ponto de mandar o seu Filho unigênito para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Muito obrigado pelo teu amor indescritível, pelo teu amor que nós não sabemos como expressar em palavras humanas, mas nós compreendemos porque o Senhor nos alcançou. Muito obrigado pelo Evangelho da Graça, que é Deus buscando homens perdidos como eu, e trazendo, Senhor Deus, para a segurança em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor Deus, por nos manter aqui, sendo santificados pelo Teu poder e pela Tua misericórdia e pela Tua palavra, dia após dia. Muito obrigado, porque o perdão também tem se renovado nas nossas vidas, porque temos pecado contra o Senhor. Vivemos numa nação idólatra, vivemos numa nação que despreza o conhecimento de Deus, vivemos numa nação, Senhor Deus, que deveria se voltar para o Senhor, mas tem voltado para si mesma e tem se deliciado nas coisas que ela mesma quer. Senhor Deus, tem misericórdia para que nós possamos nos converter das nossas iniquidades e nos aplicarmos à Tua verdade, diz a Tua palavra. Faz homens e mulheres aqui que avançarão com o Evangelho da Graça, que não temerão nada senão o pecado, que estarão debaixo de uma vida de oração, uma vida de servidão ao Senhor, uma vida totalmente de obediência ao Senhor. Nos transformas nesses homens, para que possamos avançar, para que Jardim Kennedy conheça que Jesus Cristo é o Senhor, para que a Zona Sul conheça que Jesus Cristo é o Senhor, para que Poços de Caldas conheça que Jesus Cristo é o Senhor, para que essa nação chamada Brasil conheça que há um Deus poderoso e que Jesus Cristo é o Senhor. Nos faça homens e mulheres dos quais o mundo não é digno. No nome de Jesus Cristo, eu abençoo a tua igreja, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja derramada sobre esta igreja, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus Cristo.